6. Pensando fora da caixa. Embora valioso, o brainstorming é apenas uma introdução a um ou dois dos princípios fundamentais do pensamento criativo. Não é o pensamento completo. Para desenvolver suas habilidades como um solucionador de problemas criativo, você precisa adotar e praticar as estratégias descritas a seguir. Para uma abordagem mais criativa, o brainstorming desafia um tipo de suposição inconsciente, além da de que os martelos são para bater em pregos ou que as tesouras são para cortar. Porém, há outras formas de suposição inconsciente que podem inibir o seu pensamento. Por exemplo, os problemas, os 9 pontos e os 6 palitos de fósforo que apareceram no capítulo 1, a razão pela qual muitas pessoas não conseguem concluir o primeiro problema é que elas colocam uma estrutura inconsciente ou invisível em torno dos pontos e tentam resolver o problema dentro dela. Isso é impossível. No entanto, se você sair dessa limitação autoimposta, a solução para o problema é facilmente alcançada. Ouvir a solução de Os 9 pontos mais à frente. Aliás, eu publiquei o problema Os 9 pontos pela primeira vez em 1969, em um livro chamado Training for Decisions. Ele é a origem de uma nova frase na língua inglesa, agora acreditada a mim, Thinking Outside the Box, ou pensar fora da caixa. Há uma suposição semelhante feita no segundo desafio. As pessoas assumem que devem organizar os 6 palitos em um padrão de 4 triângulos equiláteros em um só plano. Se eles derem um pequeno passo para trás e se derem permissão para colocar os palitos em cima uns dos outros, podem chegar à primeira solução. Porém, se eles se libertarem da restrição bidimensional em 3 dimensões, alcançam a solução mais elegante. Por favor, quero ser claro. Você não pode pensar sem fazer suposições, mas elas devem ser conscientes, para que você possa se retirar quando elas se tornarem indefensáveis. As suposições que o fazem tropeçar são as inconscientes, restrições ou limitações das quais você não está ciente. Essa é uma das razões pelas quais o pensamento eficaz necessita de interação social. Precisamos de informações críticas dos outros para remover esses filtros dos nossos olhos. Um diretor do departamento de marketing da empresa de eletrodomésticos Hoover, no Reino Unido, teve uma vez a brilhante ideia de introduzir um sistema promocional de voos gratuitos como um incentivo à compra dos seus produtos. Foi uma decisão espetacularmente ruim. Cerca de 200 mil pessoas voaram com o esquema. E isso custou à empresa por volta de 48 milhões de libras. Cerca de 127 pessoas procuraram compensação nos tribunais, processando a Hoover com um possível projeto de lei que custaria milhões de libras se tivessem sucesso. O presidente da Hoover Europe foi demitido do seu posto de 500 mil libras por ano, e os proprietários americanos rapidamente venderam a empresa por um preço muito baixo. Não é possível errar mais em uma decisão do que isso. Por que esse fiasco aconteceu? Porque os gerentes da Hoover fizeram uma falsa suposição. Assumiram que, quando a maioria das pessoas comprasse os eletrodomésticos e visse as letras pequenas na oferta de voos gratuitos, as complexas restrições e considerações de qualidade que deliberadamente incorporaram para dissuadir os requerentes não se daria ao trabalho de passar por um processo tão complexo em nome de uma passagem de avião grátis. Eles subestimaram o público. Tantas pessoas perseveraram em encontrar uma rota através de todas as complexas regras e condições que seus voos grátis colocaram a empresa em uma péssima situação. Essa história verdadeira é uma parábola para nos lembrar da importância de verificar se não estamos permitindo que as presunções inconscientes hajam como recifes escondidos e furem o fundo do navio. Procure soluções mais amplas. A minha frase "pensar fora da caixa" relaciona-se com o conceito de pensamento lateral, introduzido pelo conhecido pensador e escritor Edward de Bono, em The 5-Day Course in Thinking, 1968. O pensamento lateral significa abandonar a abordagem passo a passo e pensar, por assim dizer, por um lado. Pensamento vertical versus pensamento lateral. Pensamento vertical, escolha. Pensamento lateral, mudança. Pensamento vertical, procurar o que é certo. Pensamento lateral, procurar o que é diferente. Pensamento vertical, seguir diretamente uma coisa mais do que outras. Pensamento lateral, dar saltos deliberados. Pensamento vertical, concentrar-se na relevância. Pensamento lateral, receber bem as mudanças inesperadas. Pensamento vertical, mover-se na direção mais provável.
Pensamento lateral, explorar as direções menos prováveis. O pensamento lateral, muitas vezes, nos leva a reverter o que parece ser a maneira natural ou lógica de fazer as coisas. Por exemplo, o método mais antigo de fazer carros envolvia equipes de funcionários que se deslocavam de um carro para outro. Henry Ford virou tudo de cabeça para baixo. Ele colocou as armações de carros em trilhos e as moveu em vez de mover os homens, e foi o nascimento da linha de montagem. É importante ter um pensamento lateral porque as sementes de uma solução podem estar fora da caixa em que se está trabalhando. As pessoas realmente criativas têm um vasto leque de relevância. Procuram soluções para os problemas que enfrentam, mesmo em lugares ou épocas remotas da história. Quando o agricultor Jethro Tull, do século XVIII, inventou a semeadeira, usou a sua experiência anterior de quando tocava órgão. Ele estava transferindo criativamente a tecnologia de uma área para outra. A maioria de nós, no entanto, tende a pensar de maneira compartimentalizada, e as divisões de trabalho que tornam possível a especialização encorajam esse pensamento cego. Esteja sempre disposto a desafiar suposições amplamente aceitas, como ilustram os exercícios Os 9 pontos e os 6 palitos de fósforo. Pensar fora da caixa significa ser capaz de detectar suposições, hábitos ou formas habituais de pensar que são aceitas amplamente e sem críticas, mas que não têm nenhuma base na realidade. Muitas delas nós assimilamos em virtude da sociedade em que vivemos. Elas estão entre as convenções cotidianas que aceitamos como verdades sem muita reflexão. Quando todos já sabem que algo é verdade, ninguém sabe nada. Andy Grove, mais tarde presidente da Intel, lembrava-se sempre da frase que era repetida por um dos seus professores quando era estudante. Quando todos sabem que algo é de uma forma, significa que ninguém sabe nada. Ele permaneceu com ela ao longo de sua carreira e deu o seguinte exemplo de sua relevância. Nosso pequeno grupo de pesquisa na Fairchild Semiconductor, há cerca de 40 anos, começou a estudar as características das camadas superficiais que eram o coração dos modernos circuitos integrados. Naquela época, todo mundo sabia que os estados de superfície, um artifício da mecânica quântica, iriam interferir com a construção dos chips. Ao que parece, ninguém sabia de nada. Nunca encontramos nenhum estado de superfície. O que encontramos foram vestígios de contaminação. Quando identificamos e eliminamos essa situação, abriu-se o caminho para a indústria de chips tal como a conhecemos hoje em dia. Como usar sua mente profunda? O pensamento criativo não pode ser forçado. Se você estiver trabalhando em um problema e não chegar a lugar algum, é melhor largá-lo por um tempo e deixar seu subconsciente, sua mente profunda, assumir o controle. Sua mente não funciona de acordo com o relógio, embora goste de prazos. Às vezes a resposta chegará no meio da noite. Exercício. Você consegue pensar em um momento em que a resposta a um problema chegou quando você menos esperava? Foi a solução certa? Usar o princípio da mente profunda pode abrir o caminho para uma abordagem mais criativa para a resolução de problemas. Muitas pessoas ainda não estão cientes de que suas mentes profundas podem desempenhar funções mentais importantes, como sintetizar partes em novos conjuntos ou estabelecer novas conexões enquanto estão envolvidas em outras atividades. Imagine a sua mente como um aplicativo de notícias no seu celular. Seria bom e organizado se você pudesse sentar-se por 1 hora todas as manhãs antes do café e receber informações cuidadosamente curadas da sua mente profunda. Mas não é assim. A informação pode começar a inundar a qualquer hora do dia ou da noite. Se está pensando em uma certa linha e nada acontece, pare. Em vez de investir mais tempo gastando dinheiro no que está errado, analise novamente o problema e veja se consegue encontrar uma nova abordagem. Normalmente, a sua frustração será causada por um dos bloqueios mentais descritos mais à frente. Os processos de análise de um problema ou de identificação de um objetivo são, eles próprios, meios de programação da mente. Possíveis soluções e cursos de ação quase que instantaneamente começam a nos ocorrer. Quando há um atraso no tempo, isso significa que as partes mais profundas do cérebro foram convocadas para a ação e deram a contribuição que podiam. Dica: não tenha medo de parar de pensar em uma decisão ou problema se você não estiver se aproximando de uma solução. Pode ser que você precise pausar seus processos de pensamento consciente para permitir que sua mente profunda funcione. O tempo de preparação é importante para o pensamento criativo. Análise cuidadosa e clara, imaginação consciente ou sintetização,
usando técnicas como brainstorming em grupos ou sozinho, e exercício da função de valorização do pensamento de forma positiva e não negativa, tudo isso é vital para estabelecer as bases para pensar criativamente. Se você está planejando experimentar uma sessão antes do café da manhã, é útil ter sempre uma fase de preparação na noite anterior. Imagine-se como pintor, raspando a madeira, preenchendo buracos e preparando aqui e ali antes de pintar uma primeira demão no dia seguinte. O processo de pensamento criativo. Preparação. O trabalho árduo. Você tem que coletar e classificar as informações relevantes, analisar o problema o mais completamente possível e explorar possíveis soluções. Incubação. Esta é a fase da mente profunda. O trabalho mental, analisar, sintetizar e valorizar, continua com o problema na sua mente subconsciente. As partes do problema são separadas e novas combinações ocorrem. Estas podem envolver outros ingredientes guardados na sua memória. Insight. O momento eureka. Uma nova ideia surge na sua mente consciente, gradualmente ou de repente, como um peixe pulando fora d'água. Esses momentos ocorrem frequentemente quando você não está pensando sobre o problema, mas está em um estado de espírito relaxado. Validação. É aqui que a sua faculdade de valorização entra em jogo. Uma nova ideia, um insight, uma intuição, um palpite ou uma solução precisam ser completamente testados. Isto é especialmente verdade se quisermos formar a base para qualquer tipo de ação. Embora seja útil ter essa estrutura em mente, lembre-se de que o processo mental real é muito mais desordenado do que a tabela apresentada sugere. Pense nas fases como sendo 4 notas num piano, que podem ser tocadas em sequências diferentes ou combinadas em acordes complexos. Mozart. Quando eu estou completamente sozinho, escreveu Mozart a um amigo em uma carta, completamente sozinho ou durante a noite, quando eu não consigo dormir, são nessas ocasiões que as minhas ideias fluem melhor. De onde e como elas vêm, não sei, nem posso forçá-las. Também não ouço na minha imaginação as partes sucessivamente, mas ouço-as ao mesmo tempo, todas juntas. Bloqueios mentais. Falta de fatos. Se você não tem certeza de ter todos os fatos relevantes, você naturalmente hesita em se comprometer. Pesquise mais. Isso pode fazer com que você volte a progredir. Falta de convicção. Talvez você ache difícil porque lhe falta convicção quanto ao valor desse exercício ou na forma como lhe foi pedido que o fizesse. Restabeleça um objetivo que vale a pena. Falta de ponto de partida. Possivelmente o problema parece tão grande que você não sabe por onde começar. Se assim for, comece por qualquer lado. Sempre poderá fazer alterações mais tarde. A inspiração vem depois que você começou, não antes. Falta de perspectiva. Talvez esteja perto demais do problema, especialmente se viveu com ele durante muito tempo ou se tem se preocupado incessantemente. Tente deixá-lo de lado por uma semana. Consulte outras pessoas. Explicá-lo a elas pode ajudar. Elas podem vê-lo por novos ângulos. Falta de motivação. Você quer mesmo que aconteça? O pensamento criativo requer perseverança diante de dificuldades superáveis. Se você posterga a resolução com facilidade, pode ser um sinal de que, no fundo, você não tem a motivação necessária. Revigore seu senso de propósito. A função do pensamento criativo na resolução de problemas é criar novas ideias. Porém, lembre-se de que, em algum momento, as suas habilidades de valorização têm que ser postas em prática. Use a lista de verificação a seguir para avaliar qualquer nova ideia, solução ou curso de ação. Checklist de novas ideias. É realmente uma ideia nova? É relevante e prática? Quem estará envolvido? Quanto vai custar? Quanto vai poupar? Exigirá uma avaliação mais formal? Em tempos de mudança rápida como os nossos, há valor nas habilidades de um pensador criativo. Se você pode pensar de forma produtiva e construtiva, bem como analiticamente e logicamente, isso lhe dará uma terceira dimensão em sua tomada de decisão e resolução de problemas. A lista de verificação anterior foi fornecida no apêndice. Use-a para avaliar novas ideias, soluções ou cursos de ação. Resumo dos pontos. Um dos princípios mais valiosos para melhorar a abordagem criativa do trabalho e da vida é aprender a pensar fora da caixa. Essencialmente, isso significa estar disposto a desafiar as suposições, muitas vezes inconscientes, que colocam uma gaiola invisível em torno do pássaro do pensamento.
Uma forma de pensar fora da caixa é o pensamento lateral. Por vezes, a solução para um problema, pelo menos no embrião, reside num domínio empresarial adjacente ao seu, mas bastante distinto dele. Há o perigo de formalizar qualquer aspecto do processo criativo. Trata-se de um delicado equilíbrio entre seguir um processo ou estrutura consciente e ser guiado pelas inclinações naturais da mente. No entanto, vale a pena ter em mente a sequência do senso comum: preparação, incubação, insight, validação. A incubação: esperar os ovos chocarem até que os pássaros jovens das ideias surjam. É uma metáfora do trabalho da mente profunda. Todos nós temos uma mente profunda, intencional e útil. Diferimos quanto ao uso que fazemos dela. No estado criativo, escreveu o romancista E.M. Forster, uma pessoa sai de si mesma. O estado é derramado como se fosse um balde em seu subconsciente e desenha algo que normalmente está além de seu alcance. Ele mistura isso à sua experiência normal, e da mistura surge algo novo. O intelecto tem pouco a fazer no caminho da descoberta. Há um salto na consciência, chama-lhe de intuição ou do que você quiser, e a solução surge em sua mente sem que você saiba como ou porquê. Albert Einstein.